No próximo capítulo de Paulo, o apóstolo, Estevão é capturado e apedrejado. Saulo tentou até o último momento fazer com que Estevão negasse a sua fé. Saulo fica arrependido pela morte de Estevão e começa a se culpar. Olá, bem-vindos ao canal. Já deixa o seu like se você está curtindo a nova série Paulo o Apóstolo e escreva nos comentários de que parte do Brasil você está acompanhando a nova produção da Record TV. E vamos ao resumo completo do capítulo de hoje. Saulo ainda estava enfrentando Estevão como visto no capítulo anterior. Estevão fala que, assim como Saulo, também possui estudos e que estudou nas melhores universidades, com os melhores professores, e que era, assim como Saulo, um homem bastante inteligente e instruído, porém totalmente ignorante. Saulo fica furioso e Estevão explica que Saulo vê, mas não compreende. Estevão e Pedro tentam explicar para Saulo que Cristo era o Messias, a quem eles estavam esperando durante tanto tempo. Porém, Saulo não quer dar ouvidos e os acusa de blasfêmia. Saulo cospe no chão e diz que vai denunciar a todos que lá estão. Ele sai completamente irritado e exige que sua noiva Gabriela o acompanhe. Quando Nataniel pergunta a Gabriela se é com este tipo de homem que ela pretende se casar, Saulo volta furioso, querendo brigar com os apóstolos, mas é impedido pelos demais e também por Gabriela, que o acompanha até a parte de fora. Saulo então se dirige a Gabriela e diz não acreditar que uma mulher tão culta e inteligente como ela tenha se deixado enganar e convencer por um simples pescador que tenta ser um mestre. Gabriela diz que seguiu os ensinamentos de Jesus e que esteve lá quando ele foi crucificado e que também viu com seus próprios olhos quando ele ressuscitou e esteve com os demais apóstolos por 30 dias. Saulo não acredita e começa a ficar nervoso. Mas Gabriela diz que se manterá fiel à sua fé e que nada irá fazê-la mudar de ideia, nem mesmo o seu amor por Saulo. Enquanto isso, Pedro, Tiago e Barnabé estão cumprimentando Estevão por ele ter tido aquela atitude diante de Saulo. O Espírito Santo agora está com Estevão e ele agora é considerado um dos apóstolos junto com os demais. Estevão fica contente e é abençoado. Já na casa de Caifás, sua esposa, seu filho Jonatas e Saulo estão reunidos e comendo juntos. Quando Caifás pergunta para Saulo como foi a estadia de Jonatas em Tarso e como ele se saiu em seus estudos, Jonatas fica chateado com seu pai e diz que ele pergunte essas coisas para ele diretamente, não para Saulo. Caifás diz que pergunta para Saulo, pois sabe que ele é incapaz de mentir, deixando Jonatas chateado e se retira do local. Caifás então pede para falar com Saulo em particular. Ele diz que a seita dos cristãos já está chegando longe demais, atingindo até a família da noiva de Saulo, e que ele deve dar um basta nisso. Inclusive, Caifás já conseguiu bastante votos para que Saulo se torne um deles em breve, deixando Saulo cada vez mais tentado a aceitar a sua missão para perseguir os cristãos. Enquanto isso, Gataliel fala para sua filha Gabriela se ela pretende seguir com a sua fé ou abandonar para seguir a seu marido. Gabriela disse a seu pai o quanto ele viu a mudança que Jesus fez em sua vida e que ela jamais deixaria isto por nada no mundo. Gataliel fala que sabe a mudança que sua filha passou e diz que apoiará em tudo. Ela teme pela atitude e reação de Saulo, porém o seu pai diz que Saulo é um homem justo, íntegro e que a ama, jamais faria nenhum mal a ela.
Na manhã seguinte, Saulo está caminhando perto do sinédrio quando seu sogro o chama para uma conversa sincera. Saulo tenta avisar a seu sogro que sua noiva, Gabriela, está se encontrando. Quando seu próprio sogro completa a frase com os apóstolos, ele já sabe disso. Paulo fica abismado e pergunta como ele pôde permitir que isso acontecesse. O sogro de Paulo diz que isto faz a sua filha feliz, por isto ele permite. Além disso, os apóstolos e seguidores de Cristo não estão fazendo mal nenhum. Pelo contrário, estão espalhando o bem e também a palavra de Deus. O sogro de Paulo ainda pede para que Paulo se junte a eles. Afinal, quem não está contra eles está a seu favor. Saulo se nega veemente. Não muito longe dali, Estevão cura o mendigo que era paralítico. Todos vêm e o mendigo agradece a Estevão. Estevão diz que ele não fez nada. O homem deve ser grato a Jesus Cristo. A multidão fica em choque, dividida entre os que gritam que Estevão é um farsante e outros que acreditam no milagre. Pedro logo tenta tirar Estevão de lá, dizendo que é perigoso, que não deveria ter feito isto em público. Mas Estevão diz que sentiu pena do pobre homem e o curou em nome de Jesus. Saulo fica com ódio de toda aquela situação. Enquanto Pedro segue com outros apóstolos, Estevão tenta justificar o que fez diante de todos. Caifás então ordena que Estevão e os demais apóstolos sejam presos, embora Gamaliel tente interceder por todos. Caifás não o escuta. Gamaliel, não compactuando com os mesmos pensamentos, decide se retirar. Antes de ir embora, ele aborda Saulo e diz que sabia que Saulo é um homem justo, íntegro e muito inteligente, e que não se deixe convencer pelas maldades de Caifás. Estevão e os apóstolos não estão fazendo nenhum mal. Porém, Caifás chama Saulo e diz que a seita dos cristãos já atingiu o mais alto patamar e que isto deve acabar imediatamente, e pede para que Saulo ajude com isso. Estevão é preso e levado aos sacerdotes. Há algumas testemunhas que mentem e falam que Estevão blasfemou sobre Deus e não deu importância às leis de Moisés. Estevão diz que nada disso é verdade, que ele apenas estava espalhando o Evangelho de Cristo e fazendo bem ao próximo. Estevão tenta se justificar, mas as testemunhas parecem ter sido compradas por Caifás. Saulo observa tudo um pouco distante, tentando ainda não se intrometer no assunto. Caifás então diz que, como há testemunhas, a pena de Estevão deverá ser o apedrejamento em praça pública. Gamaliel se retira junto com Gabriela, que está ao lado de Pedro e dos demais apóstolos. Quando Saulo tenta ir conversar com sua noiva, ele a vê cercada com os cristãos, se enfurece e volta para Caifás, dizendo que aceita o trabalho. Estevão então é levado até os demais, em uma espécie de julgamento ao céu aberto. Estevão tenta se explicar falando sobre as palavras de Cristo e que ele pregava apenas ao amor, que Cristo realmente é o Messias e que ninguém que está ali soube aceitar este fato, fazendo todos os sacerdotes e a população ficarem ainda mais revoltados com Estevão. Caifás pede para que Saulo se aproxime e dê a sentença a Estevão. Estevão explica que Cristo ressuscitou 3 dias após a sua morte, que esteve com os demais apóstolos. Ele também fala que Deus está vendo tudo o que eles estão planejando contra os seguidores de seu filho. Estevão olha para o céu e diz que vê Jesus sentado à direita de Deus. Ele está em pé e está vindo a seu encontro. Muitos tapam os ouvidos para não ouvirem as palavras de Estevão, que brada aos 4 ventos sobre a majestade de Jesus. Ele então é levado por todos e jogado ao chão. Caifás pede para que Saulo inicie a sua missão.
Estevão é jogado ao chão e Saulo, disfarçando, implora para que Estevão negue tudo o que disse, que estava enganado ou que estava delirando. Estevão diz que é verdade o que viu e continuará falando até o fim, que não tem medo da morte. A população começa a se revoltar cada vez mais e Caifás exige que Saulo dê logo a sentença a Estevão e que isso sirva de exemplo para todos os outros seguidores de Cristo. Saulo mais uma vez tenta falar com Estevão, que está firme em sua fé. Gabriela observa extremamente chateada e decepcionada o que Saulo está fazendo com os seguidores de Cristo. Saulo então se afasta e alguém joga uma pedra na direção de Estevão. Mais e mais pedras são lançadas até que Estevão finalmente morre. Saulo fica abismado com o que viu diante de seus olhos, enquanto Gabriela reprova a atitude de seu amado e sai com seu pai, deixando Saulo sozinho e completamente arrependido pelo que acabou de acontecer. Mais tarde, completamente arrependido, Saulo começa a relembrar do que viu naquele dia e quando Estevão disse que o perdoava por tudo. Ele olha para suas mãos completamente trêmulas e se sente culpado pela morte daquele homem inocente. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Paulo, o Apóstolo. Já deixa aqui abaixo nos comentários o que você está achando da série Paulo, o Apóstolo e de que parte do Brasil você acompanha a Record TV. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.